Pare. O que está diante de você não é apenas mais uma mensagem, é um chamado que já vinha tocando a sua vida em silêncio, muito antes de você conseguir explicar por quê. Você tem carregado uma inquietação que ninguém ao seu redor percebeu por completo. Talvez você tenha continuado sorrindo, continuado respondendo, continuado cumprindo o que precisava ser cumprido, mas por dentro algo foi ficando mais sensível, mais atento, como se a sua alma estivesse ouvindo uma porta que ainda não se abriu. E quando isso acontece, quase ninguém entende. Eles veem rotina. Eles veem cansaço. Eles veem alguém seguindo em frente. Mas você sabe que existe um movimento invisível acontecendo em você, e ele não é pequeno. Hoje eu não vim para distrair você. Eu vim para nomear o que já está acontecendo, para mostrar os sinais que você tem visto, o padrão que se repete por trás deles, a raiz antiga que sustentou esse peso por tanto tempo. E a virada exata em que tudo isso começa a retornar ao lugar certo. Fique comigo até o fim, porque você vai reconhecer o que já estava batendo à sua porta e vai entender por que esta mensagem chegou no momento exato em que chegou. By the time we close, you are going to recognize the signs that have been visitando a sua vida e o que eles realmente significam. Você vai compreender o padrão único que tem tentado conduzir sua atenção para o lugar errado. E antes de terminar, eu vou declarar algo sobre você que não é apenas consolo, é confirmação. Há coisas que só se revelam quando a alma já cansou de fingir que não percebeu. Você talvez tenha notado que certas noites parecem mais longas do que deveriam, que certas manhãs chegam com uma densidade estranha, como se o ar estivesse pedindo uma resposta que você ainda não deu. Você não está imaginando isso. Há um tipo de chegada que não faz barulho, não anuncia fogos, não chama multidão. Ela apenas encosta devagar na sua vida e espera que você reconheça. Talvez você tenha começado a acordar no mesmo horário por vários dias seguidos. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o quê, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu. As marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando. E um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Como se alguma coisa insistisse em chamar o seu nome quando o resto do mundo ainda dorme. Talvez emoções tenham vindo em ondas sem um motivo claro. Uma tristeza que não combina com a cena. Uma paz que aparece no meio do nada. Uma saudade que não aponta para uma pessoa específica, mas para uma versão sua que parecia adormecida. Talvez conversas antigas, que antes pareciam suficientes, agora soem ocas, como se as palavras tivessem perdido a capacidade de tocar o centro. E talvez, sem querer admitir em voz alta, você tenha percebido números, repetições, coincidências e pequenos sinais atravessando o seu caminho com uma frequência que já não dá para chamar de acaso. Isso não é confusão, isso é confirmação.
Não é desordem, é percepção se abrindo. Não é um colapso do que você era. É um chamado para que você veja o que permaneceu escondido enquanto a sua atenção estava ocupada demais tentando sustentar tudo sozinho. Há uma razão para você ter sentido esse desconforto e a razão não é punição, é ajuste. Há uma razão para o que parecia estável começar a parecer estreito. O que antes parecia suficiente, talvez já não seja mais o suficiente para a pessoa em quem você está se tornando. O que antes cabia em você agora aperta. O que antes parecia caminho agora parece corredor. E quando a vida começa a apertar assim, muitas vezes é porque algo maior está tentando nascer dentro de você. Respire comigo por um instante. Não corra para explicar. Apenas receba o que já está evidente no seu corpo. Se pelo menos uma dessas coisas tocou você, se em algum momento dos últimos dias o seu peito apertou sem motivo, ou se você reconheceu esse chamado silencioso chegando de novo, escreva o número 888 nos comentários. Os seus dedos escrevendo esse número são a sua forma mais simples de dizer sim ao que já estava sendo mostrado a você. 888 carrega a imagem do transbordar, da medida que deixa de ser pequena, da porta que não foi feita para permanecer fechada. Escreva 888 e então volte para mim. Porque existe algo ainda mais profundo por trás desses sinais. E se você prestar atenção, vai perceber que eles não estão apenas apontando para acontecimentos. Eles estão revelando uma forma antiga de viver que já não serve mais. O que está por trás disso é um padrão. Não um castigo, não uma falha moral, não uma fraqueza escondida. Um padrão de permanência no lugar onde sua energia aprende a se gastar, tentando provar que merece. Você tem insistido em puxar cordas que já não sustentam nada. Tem oferecido esforço onde o que era preciso era presença. Tem tentado merecer pela atenção aquilo que só pode ser recebido pela rendição. E isso cansa de um jeito que não aparece nos exames, não entra em relatório, não cabe na fala rápida de quem nunca precisou segurar o próprio mundo por dentro. Esse padrão costuma se vestir de lealdade. Ele parece responsabilidade, ele parece maturidade, ele parece humildade. Mas, no fundo, ele muitas vezes é uma vigilância constante, uma sensação de que se você relaxar um pouco, algo vai desabar. Então você aprende a continuar, aprende a antecipar, aprende a manter, aprende a carregar. E quase ninguém percebe o custo real disso, porque por fora você continua funcional, produtivo, correto, disponível. Por dentro, porém, há uma parte sua sempre em guarda, como alguém que nunca se senta, porque aprendeu que sentar é perder vantagem. E o mais duro é isto: esse padrão faz você achar que o peso prova o valor da sua caminhada. Faz você confundir exaustão com fidelidade. Faz você chamar de destino aquilo que, na verdade, é apenas repetição. Você entra numa sala e já sente o clima. Você escuta uma frase e já se prepara para o que vai vir depois. Você recebe uma possibilidade e, antes mesmo de tocar nela, já tenta controlá-la para não ser ferido de novo. O padrão não começa no evento. Ele começa antes, na expectativa de que tudo vai exigir de você mais do que você tem. Só que há um custo silencioso em permanecer nesse lugar por tempo demais. Você vai ficando cada vez mais treinado para sobreviver e cada vez menos disponível para receber. A sua sensibilidade, que nasceu para perceber o sagrado, passa a servir apenas para detectar ameaça. A sua força, que poderia sustentar beleza, passa a ser usada para impedir ruína. E sem perceber, você passa anos com a mão fechada, não porque não exista oferta, mas porque a memória do aperto ensinou sua mão a não descansar. E aqui está a camada que quase ninguém vê. Por baixo do padrão, há uma formação mais antiga, como a raiz de uma árvore que cresceu torta, porque um dia o solo à sua volta foi ferido.
Você não foi criado por esse ferimento, mas aprendeu a viver a partir dele. Houve um tempo em que a sua presença precisou se adaptar, abaixar, conter, esperar, sobreviver. Houve um tempo em que falar demais não era seguro. Houve um tempo em que sentir demais parecia perigoso. Houve um tempo em que brilhar chamava a atenção demais e descansar parecia luxo. E então, sem ninguém perceber, você foi moldando o seu crescimento em torno de um chão instável. Pense numa árvore antiga plantada perto de um muro estreito. As raízes não crescem livres, elas buscam espaço entre pedras. O tronco aprende a contornar a falta de vento. Os galhos se organizam ao redor de uma passagem limitada de luz. Ainda assim, por fora, a árvore continua viva, continua verde, continua erguida. Mas por dentro existe uma história silenciosa de adaptação. O que sustentou a sobrevivência dela por muito tempo também limitou a amplitude da sua expansão. E é assim que acontece com você. Aquilo que um dia protegeu começa mais tarde a restringir. Talvez tenham dito a você, com palavras ou com gestos, que seria mais seguro ser discreto, mais aceitável ser fácil de manejar, mais sábio não pedir tanto, mais virtuoso não ocupar muito espaço. Talvez você tenha aprendido a diminuir a própria voz para caber no ambiente. Talvez tenha aprendido a sentir sem demonstrar, a desejar sem admitir, a esperar sem reclamar. E isso foi criando em você um tipo de postura que todos acharam normal, enquanto sua verdade ia sendo guardada em camadas cada vez mais profundas. Há uma frequência em você que foi silenciada para manter a paz aparente. Não a sua alma inteira, porque ela nunca deixou de respirar, mas a parte mais viva, mais espontânea, mais confiante de si. Foi como se alguém tivesse baixado o volume interno para evitar conflito. E o problema de viver tempo demais com o volume baixo é que, um dia, até a alegria parece distante. Você continua correto, continua digno, continua inteiro em aparência, mas já não se escuta com clareza. E quando a pessoa deixa de se ouvir, ela começa a chamar de normal aquilo que na verdade é apenas um esquecimento prolongado de si mesma. Eu quero que você veja isso sem culpa, sem acusação, sem a velha linguagem de fracasso. O que aconteceu com você foi uma resposta a uma necessidade antiga de adaptação. Só que agora essa adaptação chegou ao limite. O que foi útil para atravessar uma fase já não serve para sustentar a próxima. E a vida, em sua maneira silenciosa de mover coisas, está pedindo que você deixe de viver em modo de contenção. Se essa imagem tocou em um lugar fundo, então escreva a frase "Eu vejo isso" nos comentários. Deixe que essa percepção se fixe onde antes havia apenas hábito. Diga "Eu vejo isso" e volte para mim. Porque quando você vê isso de verdade, algo dentro de você começa a se mover em direção à cura, que não é esforço, mas retorno. A solução que começa aqui não é uma lista de tarefas, não é um conjunto de regras novas, não é outra forma de pressão com linguagem bonita. É um retorno ao que foi abafado sem ser destruído, um retorno ao que foi reduzido sem ter perdido valor, um retorno ao lugar em que a sua vida não precisa mais pedir desculpas por existir com intensidade. Você não precisa fabricar uma versão melhor de si para merecer esse retorno. Você não precisa se tornar alguém mais digno antes de receber. O que você precisa é parar de negociar com a própria ausência. Há coisas em você que não precisam ser conquistadas, apenas retomadas. A paz não é prêmio, a clareza não é troféu. A presença não é recompensa para quem já sofreu bastante. São estados que voltam quando você para de tratá-los como algo externo. Então comece pequeno, mas comece inteiro. Dê nome ao momento em que a sua mão quer voltar ao aperto. Reconheça quando a sua mente quer correr para o controle. Perceba quando o corpo se encolhe antes mesmo de qualquer ameaça real. Não para lutar contra isso com violência, mas para oferecer uma nova resposta.
Há uma prática simples aqui. Ao acordar, antes de tocar no peso do dia, permaneça em silêncio por alguns instantes e diga por dentro que você recebe este dia sem se colocar em guerra com ele. Não para controlar o resultado, apenas para não entrar vencido na própria manhã. E há outra prática igualmente simples, que eu chamaria de exame da frequência. Em algum momento do dia, talvez no fim da tarde, pare por um instante e pergunte a si mesmo: o que em mim está contraído sem necessidade? O que em mim continua defendendo algo que já passou? O que em mim ainda acha que precisa provar antes de descansar? Não responda com pressa, apenas escute. Porque muitas vezes o retorno começa quando a pessoa percebe que o corpo está sustentando um alarme que a alma já deixou para trás. Você não está sendo convidado a produzir mais. Está sendo convidado a sustentar com mais verdade. Há uma diferença sagrada entre esforço e fidelidade. Esforço quer arrancar. Fidelidade sabe esperar sem se perder. Esforço mede. Fidelidade confia. Esforço endurece para não cair. Fidelidade amolece o suficiente para receber sem quebrar. E talvez esta seja a passagem mais importante de todas. Você não está sendo chamado para uma vida mais pesada, mas para uma presença mais limpa. Então, caminhe com mais cuidado com a sua própria história. Não trate como vergonha o fato de ter sobrevivido do jeito que conseguiu. Não chame de atraso o tempo que levou para perceber o que estava acontecendo por dentro. Não transforme em condenação aquilo que foi, por muito tempo, uma maneira de se manter inteiro. Agora o que vem é diferente. Agora o que vem pede mansidão, discernimento e uma honestidade que não agride, apenas alinha. Se tudo isso já começou a se organizar dentro de você, então escreva: eu estou pronto nos comentários. Não como desejo, como confirmação. Deixe essa frase pousar onde a resistência costumava morar. Eu estou pronto. E se você percebeu essa prontidão, então já sentiu também o peso de não estar mais disposto a voltar ao antigo modo de existir. Uma palavra de reconhecimento não precisa ser barulhenta para ser verdadeira. Quando algo em você escuta e concorda, quando o seu peito afrouxa um pouco e a sua mente para de lutar por um minuto, isso já é um sim. Isso já é uma resposta. E há algo muito bonito nisso. Às vezes o acordo mais profundo não faz discurso, ele apenas se assenta. Agora, antes que esta mensagem avance para o selo final, eu quero reconhecer uma presença que talvez tenha surgido na sua mente enquanto eu falava. Há alguém ali. Talvez seja uma pessoa silenciosa demais para o próprio bem. Alguém que carrega tudo sem pedir ajuda. Talvez seja alguém cansado, mas ainda cuidadoso. Talvez seja alguém que já esperou demais por uma porta que parecia não se abrir nunca. Quando você pensa nessa pessoa, talvez perceba nela traços de lealdade, de reserva, de força disfarçada. Talvez veja alguém que sorri para não preocupar ninguém, alguém que segura o mundo com as duas mãos e ainda acha que está exagerando. Se o rosto de alguém veio à sua memória agora, então envie esta mensagem para essa pessoa como um ato de cuidado, não de recomendação. Há pessoas que precisam exatamente deste tipo de entrega hoje. As que aguentam caladas, as que carregam muito, as que ainda esperam uma resposta e não desistiram de acreditar no bem. Você não está espalhando conteúdo. Você está entregando reconhecimento. E se algo neste momento confirmou o que o seu espírito já sabia, deixe o seu like ser o seu amém sem palavras, não como medida, como acordo. Como uma forma silenciosa de dizer que o que foi nomeado aqui foi nomeado com verdade. Há um último movimento que precisa ser feito, e ele não exige de você performance, apenas assentimento. Depois de tudo o que você viu, depois do que reconheceu, depois do que finalmente parou de chamar de acaso,
O que resta é aceitar que uma nova ordem já começou a se formar dentro de você. Você não está mais no mesmo lugar interno em que começou esta escuta. Algo foi alinhado, algo foi recolocado, algo foi lembrado. Então, antes de fechar, escreva as palavras "Eu sou o escolhido" nos comentários, não como desejo distante, como confirmação do que já foi assentado em você durante esta jornada. Diga devagar, com a certeza de quem para de pedir permissão para existir na própria verdade. Eu sou o escolhido. Você é confirmado. Você é separado para a verdade que não se curva ao medo. Você é guardado enquanto aprende a receber sem se encolher. Você é sustentado enquanto deixa o velho peso cair. Você é chamado de volta para a sua própria luz. Neste momento, em todo lugar, há outros recebendo a mesma confirmação em silêncio. Outros que acordaram com o coração inquieto. Outros que passaram por sinais que não souberam explicar. Outros que sentiram a mesma mudança profunda e não conseguiram falar sobre isso com ninguém. Você não está sozinho nessa escuta. Você faz parte de algo que não se anuncia com ruído, e é exatamente por isso que é real. Está selado. Há mais uma camada se abrindo agora, e ela não chega para corrigir o que você sentiu. Ela chega para confirmar que nada do que foi tocado em você nesta escuta foi pequeno demais para ser real. O que parecia apenas um aperto no peito, uma inquietação sem nome, uma vontade de desaparecer por alguns instantes para respirar longe de tudo, era, na verdade, a sua própria vida chamando você de volta para dentro dela. Você não foi visitado por confusão. Você foi visitado por consciência. E quando a consciência chega, ela não grita. Ela ilumina. Ela não humilha. Ela revela. Ela não exige que você prove nada. Ela apenas mostra o que já não cabe mais no lugar antigo. Talvez por muito tempo você tenha acreditado que sentir tanto era sinal de fraqueza, que perceber demais era uma forma de excesso, que notar o que ninguém nota só serviria para cansar ainda mais o seu coração. Mas não. O que em você percebe primeiro é justamente o que está mais vivo. Há pessoas que atravessam a vida sem ouvir os próprios sinais, até que o corpo precise falar por elas. Há outras, como você, que começam a escutar antes do colapso, antes da ruptura, antes do momento em que tudo precisaria se quebrar para ser finalmente visto. Isso é misericórdia em forma de aviso. É o cuidado silencioso da vida dizendo: pare de caminhar como se não estivesse acontecendo nada. Está acontecendo. E está acontecendo para o seu bem. Talvez você ainda tente medir a importância desta hora pelo tamanho do que mudou do lado de fora. Não faça isso. Nem toda porta que se abre faz barulho. Nem toda resposta vem vestida de espetáculo. Algumas respostas chegam como um acordo interior tão profundo que, de repente, a pressa perde força. A velha ansiedade que empurrava você para frente começa a perder a autoridade. E por um instante, você percebe que já não precisa correr para ser escolhido, porque há algo em você que foi reconhecido antes mesmo de você aprender a nomear isso. É por isso que o que vem agora não é uma ordem, mas uma entrega. Não é uma cobrança, mas uma passagem. Você não precisa mais vestir a armadura para merecer o próximo passo. O que antes parecia proteção hoje pode estar impedindo a sua respiração. O que antes parecia prudência pode estar apenas adiando a sua chegada. O que antes parecia disciplina pode estar ocultando o medo de confiar no que não pode ser controlado. E quando isso é visto sem maquiagem, a alma finalmente descansa um pouco. Você não precisa ter todas as respostas para atravessar a próxima porta. Você só precisa deixar de negar o que já sabe. Você já sabe que certas relações ficaram estreitas demais. Você já sabe que certas obrigações foram pesadas demais. Você já sabe que houve promessas que não podiam ser sustentadas no formato antigo.
E sabe também, mesmo que em voz baixa, que continuar insistindo no mesmo desenho só faria sua energia sangrar onde ela deveria florescer. O reconhecimento disso não é derrota, é maturidade sagrada. Há algo dentro de você que sempre soube quando era hora de soltar. Talvez esse algo tenha sido abafado por longos períodos. Talvez tenha sido chamado de sensível demais. Talvez tenha sido mandado calar quando queria apenas sinalizar perigo. Mas ele nunca desapareceu. Ele esperou. E agora, nesta hora, ele volta com mais clareza. Ele volta não para acusar o passado, mas para impedir que você continue devendo ao que já terminou. Porque nem toda fidelidade honra. Às vezes, insistir no que se foi apenas adia o encontro com aquilo que realmente pode sustentar você. E é aqui que a sua história começa a mudar de lugar. Não porque tudo ao redor já tenha mudado, mas porque a sua posição interior muda primeiro. Você para de se enxergar como alguém em atraso e começa a se reconhecer como alguém em transição. Você para de pedir desculpas por estar se tornando diferente. Você para de tratar a sua sensibilidade como problema. E aos poucos, o que era peso começa a se reorganizar como discernimento. O que você chama de demora pode ter sido preparo. O que você chamou de silêncio pode ter sido proteção. O que você chamou de vazio pode ter sido espaço reservado para algo que ainda não chegava na forma certa. Nem tudo o que se ausenta é perda. Às vezes, a vida tira do caminho aquilo que impediria você de reconhecer o que é verdadeiro quando ele finalmente aparece. E isso exige confiança. Não uma confiança ingênua, mas uma confiança madura. Aquela que já viu o suficiente para saber que nem toda porta fechada é rejeição. Há também uma delicadeza necessária agora. Não trate este momento como se ele fosse um teste que você precisa vencer. Não transforme este chamado em mais uma forma de pressão. Você não está sendo avaliado pela intensidade com que sente, nem pela rapidez com que entende. Você está sendo conduzido a um lugar de alinhamento onde o antigo ruído perde espaço. E quando isso acontece, a vida volta a falar numa língua mais limpa, mais simples, mais verdadeira. Você pode notar que certas lembranças insistem em voltar. Não lute contra elas. Elas não voltam para manter você preso. Elas voltam para mostrar exatamente onde a sua energia ficou presa por tempo demais. Quando a lembrança aparece, pergunte com honestidade o que ainda está tentando se proteger naquela cena antiga. Pergunte que parte de você ainda acredita que precisa antecipar a dor para não ser ferida outra vez. Muitas vezes, a libertação começa com uma pergunta que você nunca havia feito com ternura. E se em algum ponto você sentir vontade de se calar de novo, lembre-se de que o silêncio também pode ser sagrado quando não vem do medo. Existe um silêncio que esconde, e existe um silêncio que amadurece. Você está sendo conduzido do primeiro para o segundo. Não apresse esse trânsito, honre-o. A transformação que nasce sem violência costuma permanecer por mais tempo, porque não foi construída em tensão, foi acolhida em verdade. Eu quero dizer isso de maneira muito clara para o seu coração. Você não perdeu o caminho. Você foi sendo guiado por ele enquanto ainda parecia distante. Você não chegou tarde. Você chegou no tempo em que poderia finalmente reconhecer o que estava diante de você sem negar a própria história. E isso muda tudo. Porque quando a sua percepção se alinha, a sua escolha também se alinha. E quando a sua escolha se alinha, o próximo passo deixa de ser confuso. Então caminhe sem se violentar. Abra sem se expor além do que é sábio. Receba sem exigir perfeição de si mesmo. Você não precisa se transformar em alguém irreconhecível para atravessar esta estação. Você precisa apenas voltar a ser inteiro onde antes estava dividido. Há uma diferença imensa entre tentar ser suficiente e aceitar ser verdadeiro.
A segunda via parece mais simples, mas é muito mais profunda. Talvez agora você entenda por que esta mensagem não chegou para acrescentar peso, mas para remover uma mentira. A mentira de que você precisaria continuar do mesmo jeito para continuar pertencendo. A mentira de que sua vida só teria valor quando finalmente estivesse livre de toda tensão. A mentira de que o seu coração precisa se fechar para não sofrer. Não. O coração que se fecha para não sofrer também se fecha para receber. E você foi criado para receber sem perder a dignidade. Por isso, se alguma coisa neste momento ainda se move dentro de você, não interrompa esse movimento. Deixe que ele encontre o próprio ritmo. A pressa sempre tentou comandar o que só pode ser integrado devagar. A alma, porém, trabalha de outro modo. Ela não faz alarde, ela recoloca, ela alinha, ela devolve. E quando ela devolve, você sente como se finalmente algo dissesse: agora sim, aqui você pode descansar um pouco. Há uma paz que não vem depois de resolver tudo. Ela vem quando você para de chamar o velho peso de identidade. Há uma liberdade que não aparece quando tudo se torna leve. Ela aparece quando você deixa de confundir cansaço com destino. Há uma honra em permanecer de pé, mas há uma honra ainda maior em aprender a não se endurecer para continuar de pé. Você está sendo chamado para essa honra. E talvez seja por isso que o seu interior respondeu tão depressa a tudo o que foi dito. Não porque você fosse carente de esperança, mas porque você reconheceu a verdade quando ela tocou à sua porta. O reconhecimento tem um som silencioso. Ele parece um suspiro, parece um afrouxar dos ombros, parece uma lágrima que não precisa de explicação, parece uma certeza sem espetáculo, e é assim mesmo que o real costuma chegar. Então permaneça aqui por mais um instante, não como quem espera uma grande revelação final, mas como quem honra o que já veio. O que precisava ser revelado foi revelado. O que precisava ser nomeado foi nomeado. O que precisava começar a se mover, começou. Agora você só precisa permitir que essa verdade desça mais um pouco, até o lugar onde suas antigas defesas costumavam morar, e diga a elas que o tempo de vigilância terminou. Você pode descansar sem desaparecer. Pode abrir sem se perder, pode receber sem se envergonhar, pode avançar sem se violentar, pode ser conduzido sem precisar controlar cada passo. Essa é a nova ordem que começa a se estabelecer dentro de você, não como uma promessa distante, mas como uma presença já em curso. Enquanto isso se assenta, saiba que o que foi entregue hoje não ficou solto no ar. Ficou gravado na parte mais profunda de você, aquela que sempre soube antes da mente explicar. Há momentos em que a vida não precisa convencer, ela só precisa confirmar. Este foi um deles. Agora, leve essa confirmação com você, não como um peso espiritual, mas como uma lembrança viva de que o que é seu não precisa ser arrancado. O que é seu encontra você, o que é seu permanece. O que é seu floresce quando você para de lutar contra a própria chegada. Por isso, receba este fechamento como quem recebe água depois de uma longa travessia. Receba sem se justificar. Receba sem pedir licença ao antigo medo. Receba como alguém que finalmente aprendeu que sobreviver não é o mesmo que habitar a própria vida. Você está sendo reconduzido. Você está sendo confirmado, você está sendo trazido para uma ordem mais verdadeira do que a pressa, mais firme do que a dúvida, mais ampla do que a sua antiga noção de limite. E tudo isso acontece agora, no espaço exato em que você decidiu ouvir sem fugir, que a sua alma... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que. E vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza.
São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.